Fala pessoal, nós estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso canal do podcast aqui do Carreira em Movimento. E eu quero lembrar vocês, eu estava falando com a Júlia, eu falei assim, gente, eu tô esquecendo todas as vezes de pedir para vocês darem um like aí, certo, né, Joaquim? Tem que trazer esse like, inscreve no canal, e assim vamos. Inscreve no canal, e aí nós vamos aqui com esse episódio que está fantástico, trouxe ferramentas, inclusive, aqui, ó, profissão do futuro e quem é você, para dar uma dinamicidade diferente aqui nesse episódio de hoje, porque eu tenho aqui um convidado muito, 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 muito especial, e inclusive conheci tem pouco tempo, mas mora no meu coração, é quase um filho aí, como você disse, né? Exatamente. E aí eu vou deixar para ele se apresentar, mas antes eu queria falar um pouquinho dele, que é da área da engenharia da produção, tem uma história muito bacana, mas eu vejo muito mais um empreendedor aí, mesmo às vezes, é o que eu sempre falo para vocês, é possível empreender mesmo no CNPJ do outro, mas você tem que ter uma percepção empreendedora, uma mindset empreendedor. Então, o Joaquim é uma pessoa que eu admiro bastante, é Joaquim Henrique de Sá Neto. E quando eu pensei em você, Joaquim, daqui a pouco eu vou te deixar se apresentar, que eu quero que você já fale um pouquinho do seu nome, que eu lembro de uma apresentação que você fez e que você contou um pouco da sua história, tá? Exato. Mas aí, ó, hoje ele é trabalhou como analista de controladoria na parte financeira, já tem 15 dias que está mudando aí, mas eu vou deixar ele falar. E aí eu queria que você, primeiramente, Joaquim, se apresentasse aí para esse público, para as pessoas que estão vendo aqui, conhecer um pouquinho mais de você. Bom, primeiramente, né, olá, boa tarde. Eliane realmente é uma mãe para todo mundo ali da turma, né, que a gente fez o curso com você. Então, é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Joaquim, eu falo que eu sou de Pirenópolis, mas eu nasci aqui em Goiânia. Mas minha família toda é de Pirenópolis, aqui em Goiás, aqui pertinho. Quem gosta de cachoeira, acho que já conhece. Por isso que fica assim, nessa vibe toda zen, não, nasci pronto. Exato, a gente nasceu pronto. Legal, eu lembro, Joaquim. quando criança, o pessoal fala assim, Joaquim, vamos ali? Vamos. Não tinha outra história, outra resposta, era sempre sim, vambora. É isso aí. Até esse convite foi de última hora, você topou na hora, parabéns por se permitir também, Exato, e também gratidão exato. aí. Não, mas um pedido seu não é um pedido, é uma ordem. Oh, coisa boa, aí tá vendo, né, gente? Fazer história também. Exato. Mas vamos lá, se apresente aí, Joaquim. Nasceu em Pirenópolis. Nasci em Goiânia, mas a família toda é de Pirenópolis. E assim, criança, né? Sempre morei em Goiânia, mas sempre fui muito a Pirenópolis. Minhas férias todas eram lá. Meus avós são de lá. E aí acabou que, com meus 12 anos de idade ali, comecei a querer jogar futebol. Na verdade, sempre gostei muito de futebol. E aí, desde os 6 anos, fazia escolinha, tudo mais. Brincava. Mas com 12 anos, a brincadeira começou a ser um pouco profissional. Né? Oh, ficou mais sério. Ficou mais sério um pouquinho. E aí a gente começou a tentar, apesar de que com 12 anos a gente leva tudo na brincadeira, né? Mas tinha um pouquinho de responsabilidade a mais. Seu pai lá junto. Meu pai, minha mãe sempre me apoiaram bastante. E acabou que essa brincadeira foi tentando realmente se tornar uma profissão. Então eu tentei jogar futebol até meus 18 anos de idade ali. Mas eu via que não ia muito longe, não. Eu era um perna de pau. A realidade era essa. Trouxe um pouquinho mais da realidade. E aí eu machuquei o joelho na época. E tive uma conversa muito séria com meu pai. Eu tinha uma namoradinha na época que eu falei assim, pai, eu preciso de um dinheiro pra eu sair. E aí ele falou assim, até quando você vai pedir dinheiro pra você sair? Você tava com quantos anos? 17. 17 anos. Ele, até quando você vai pedir dinheiro pra sair? Eu falei, pai, mas é que você sabe, eu jogo futebol e tal, tá difícil. E aí meio que deu o estralo. A ficha começou a cair. Eu falei assim, cara, acho que essa carreira não é muito a sua. Talvez eu vou trabalhar aqui para ganhar dinheiro mais rápido, alguma coisa nesse sentido. Exato. E eu já tinha entrado na engenharia da produção. Já estava na faculdade, então. Já estava na faculdade. Aproveita que você já entrou nesse tema aí, já começa a contar também um pouquinho como foi esse início da sua carreira. A escolha em si, eu falo que a engenharia de produção me escolheu. Porque na época, no ensino médio, eu gostava muito de matemática. E um pouquinho de física. O restante eu odiava. A não ser educação física.
Aí aquela indecisão, né? O que fazer, né? Porque essa fase de adolescente é bem complicada, né? O desafio é grande. Você tá com 16, 17 anos e escolher o que você quer ser pro resto da sua vida. Então, Aproveite e te pergunto, você acha que é interessante fazer um processo de orientação vocacional nesse momento? Eu acho que qualquer coisa vale a pena. Qualquer que seja a ajuda, né, de alguém que tenha mais experiência, né, que já viveu um pouquinho a mais que você. Legal. Então, quando a gente fala, né, com 16, 17 anos, você vai escolher o que você vai ser pro resto da sua vida. E hoje o mundo é tão dinâmico, né? Sim. Não faz nenhum sentido você ter uma pressão tão grande em cima de você para você escolher. Verdade. Então, se tiver como pessoas e que não sejam os pais, porque tem muito pai que quer escolher a profissão do filho. Verdade. E não quer deixar o filho ser o que ele é. Ainda bem que eu tenho visto assim que tem mudado um pouco, sabe? Pelo menos até a hora que os pais chegam a procurar um processo, se eles estão procurando ajuda. Então eu vejo que é diferente. Mas eu já quis escolher a profissão da minha filha. E do meu filho também. Ainda bem que eu acordei. E aí eu lembro da decisão da engenharia de produção foi exatamente por conta que eu estava saindo do segundo ano e estava entregando panfleto. E eu sempre gostei muito de matemática. E aí eu voltava para engenharia. Gostava muito de economia e administração. E aí eu ficava sempre entre esses três. Engenharia, economia ou administração. E aí comecei a pesquisar. E no dia que eu estava saindo, estava entregando um panfleto. E aí o panfleto era de vários cursos. E aí estava assim, engenharia de produção. Você estava entregando esses panfletos trabalhando já? Não, eles estavam entregando na porta da escola. Entendi. Aí eu fui e recebi esse panfleto. Aí estava assim, engenharia de produção. A união da engenharia, economia e administração. Eu falei, uai. É Deus falando comigo. Era tudo exatamente o que eu estava procurando. Não tem outro curso para fazer. Aí procurei faculdades, né? São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Mas na época eu ainda jogava futebol. Então não queria ir muito longe porque poderia prejudicar minha carreira de um outro lado. Entendi. Uma carreira que foi bem curta, por sinal. E assim foi indo. Acho que eu falo que as portas elas vão abrindo pra gente. A gente só tem que estar preparado e saber identificar que a porta abriu. Acho que basicamente é isso. E aí foi quando começou e tal. E quando teve aquela conversa do meu pai, que ele falou, e aí, você vai pedir dinheiro até quando? Eu fui, dei o clique e fui procurar estágio, que eu já estava na faculdade. Tipo, primeiro, segundo semestre? Terceiro período. No comecinho do segundo ano da faculdade, eu já fui. A faculdade eram 5 anos, né? E aí eu fui... Eu lembro da entrevista. Eu cheguei para fazer entrevista de estágio. De trabalho lá. Já de trabalho. Sentei para conversar com o coordenador da área. Meu currículo era Joaquim Henrique de Saneto. Experiência. Jogador de futebol. Dos 12 aos 17. Só. Não tinha mais nada. Entendi. Mas já tinha, porque tem uns que não tem nada mesmo. Aí né? ele chegou e falou assim... Cara, ninguém nunca me apresentou. Tipo, jogador de futebol. Até hoje ele brinca. Hoje ele é muito amigo meu, o Jefferson. Fala assim, cara, você é muito doido. Você simplesmente chegou pra uma entrevista falando que você era jogador de futebol. Aí eu falei, Jefferson, mas era o que eu tinha na época. E eu era. E eu ia mentir? Eu ia falar que eu trabalhei em tal lugar, Não. E aí, nessa entrevista, o futebol foi muito importante. Porque eu ancorei a minha carreira dos 12 aos 17 com espírito de equipe, que o futebol trouxe pra mim. Eu fui capitão de algumas equipes, então espírito de liderança. Saber lidar com muita gente. Então, assim, e aí foi por isso que ele me contratou. Porque o esporte, ele já traz isso, né? Assim, se a gente for parar pra pensar hoje nas maiores competências, nas melhores, nas mais exigidas, que são as soft skills, o futebol te deu. Né? O esporte traz isso, né? As soft skills bem desenvolvidas que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso. Disciplina, questão de horário. Então, assim, e realmente eu falo que o futebol me tornou o homem que eu sou hoje. Eu passei, não por muitas coisas, que tem meninos que passam por muito mais do que eu passei. Mas eu vivi algumas coisas difíceis dentro do futebol. Mas foi o que me tornou o homem, né?
E aí, quando eu entrei lá, a vontade falou mais alto do que o que eu sabia fazer realmente. Então, aprendi muito rápido tudo que... Essa empresa já de estágio, já era dentro da área que você estava fazendo a Era. faculdade? Foi quando era estágio de PCP, que é Planejamento e Controle da Produção. Então, já era numa área fabril, uma empresa aqui, goiana, inclusive, mas que é a única no Brasil que faz produtos minimamente invasivos. Entendi. Então, faz stent para coração e tudo mais. E foi lá que eu trilhei, basicamente, toda a minha trajetória. Por lá quanto tempo? Durante o estágio todo, não? Durante todo o estágio, foram 1 ano e 9 meses. Aí, na época, eles me ofereceram um contrato de analista. Você começou no terceiro período, né? 2 anos. Dava já tempo. E aí, eles me ofereceram a vaga de analista, né, na época. E eu tinha ganhado, na festa de final de ano, no ano anterior, um voucher de viagem. Da empresa? Da empresa. Ganhei, num sorteio lá, ganhei. E Até nisso você tinha sorte? O pessoal ficou puto, porque o estagiário que tinha acabado de chegar ganhou e tal. Aí eles... Só que era um voucher. Era um passeio pra, acho que Maceió, Salinas Maragogi, não lembro. Enfim. Que legal, hein? Que era de quinta a domingo, com acompanhante, não sei o que e tudo mais. Só que era um voucher de R$5.600 na época. Eu lembro certinho do valor. E aí eu cheguei pra minha mãe, pro meu pai, e falei, eu não vou viajar. Eu quero transformar esse valor pra ir pro Canadá, estudar. Ah, legal. Aí... Tipo, vender o voucher. Era um voucher da CVC. Aí eu peguei esses 5.000 e pouco, comprei a passagem pela CVC, e acho que acomodação e tudo mais, e o restante do intercâmbio eu comprei na agência. E aí fui pro Canadá. E aí foi uma das melhores experiências que eu tive. Ficou lá quanto tempo? Fiquei 8 meses no Canadá. Uau. Era pra eu ficar 1 ano, mas eu voltei. Entendi. E aí acabei não voltando pra lá pra terminar 1 ano. E aí, a partir desse momento, então, você já começou você mesma a buscar esse caminho, né? A visualizar, talvez até a sonhar com isso, certo? Tipo, ali ainda jovem, fazendo estágio, não, eu quero pegar isso aqui, eu quero transformar em recursos para eu poder ir ficar um tempo no Canadá. Você já estava se planejando para alguma coisa nesse sentido? Exato, porque eu sempre achei, né, e sempre baseei minha carreira no aprendizado. Eu sempre falei, cara, eu não posso ficar parado. Não é só o curso de engenharia de produção que vai me transformar no profissional que eu quero ser lá na frente. Certo. Aí eu pensei, eu preciso do inglês. Eu já fazia inglês aqui, tinha um inglês razoavelmente, né, bom, mas eu sabia que na hora de uma conversação, de uma entrevista ou de uma reunião em inglês, poderia sofrer. Traria algum resultado? Sim, mas eu poderia sofrer. E aí eu falei, eu preciso morar lá fora. Preciso morar para desenvolver essa questão da língua. Desenvolver e também sair um pouquinho da zona de conforto aqui, que é a casa dos meus pais e tudo mais. E aí fui. Aí cheguei lá, trabalhei e fui estudar e trabalhar, né? Estudei Business English, voltado, né, para o negócio. E também trabalhei. Quando eu cheguei lá, o primeiro emprego que eu arrumei era como se fosse numa Starbucks, só que é a Tim Hortons lá no Canadá. E eu entrava 4 horas da manhã e saía 11 horas da manhã. Entrava 4 da manhã. 4 da manhã e saía 11 da manhã. 11 da manhã. E depois ia pra escola. Entendi. Lá também você já se virava, então? Já. Eu cheguei lá sem trabalho, eu tinha que arrumar trabalho pra me manter. Porque eu falei pra minha mãe, preciso de 1 mês pago lá, o resto eu me viro. E aí eu tinha a maior vergonha do mundo de pedir dinheiro pra minha mãe. Faço, mãe, pai, não quero... Minha mãe perguntava. Teve uma semana lá que eu fiquei comendo arroz com ovo, de manhã, de tarde, de noite. E ela perguntando, Joaquim, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, mãe, tá tudo tranquilo. Nossa, tô vendo você falar isso aí, eu tô achando que meu filho vai fazer a mesma coisa. Vai nada. Vai, eu acho. Ele tem morte de vergonha. Mas deixa eu te falar, ele vai se dar bem. Ele vai achar Não, mas eu bom. falo assim, nesse sentido também de ter vergonha mesmo. Eu acho interessante isso, porque
Não sei, porque na verdade quando eu era criança eu não pedia porque eu sabia que não tinha de jeito nenhum. Mas é engraçado quando eu vejo eles hoje, por exemplo, tendo vergonha de pedir dinheiro, sabe? Hoje mesmo minha filha falou assim, mãe, não, você tem que me dar um dinheiro aí porque eu não tenho coragem de pedir mais pro meu pai, não. Aí eu falei, gente, olha pra você ver. E antigamente eu morria de medo de ter filho folgado, sabe? Porque tem uns, não sei. Mas é interessante isso que você tá falando, de ter essa percepção, sabe? De ter, acho que aquele... de queimar mesmo, né? Cara, eu tô pedindo mais dinheiro pro meu pai. E a gente já tá falando, né? Nem tinha parado pra pensar nisso ainda. De gastar em outra moeda, ou seja, na época era dólar canadense. Não tava tão caro quanto tá hoje, mas já era carinho, já. Sim. Ou seja, se manter lá fora não era barato. Com certeza. E aí eu lembro que meu aluguel dólar é dólar, né? Meu aluguel era $800 por mês, e aí eu me virava. Eu dava um jeito lá de me virar, minha escola tava paga. A única coisa que eu sabia era minha escola tava paga. Até o final do meu intercâmbio. Precisava dar um jeito de arrumar dinheiro pra eu comer e pagar o aluguel. Entendi. Joaquim, você falou uma coisa aí, assim, num dos comentários que você fez, que eu sempre gosto muito de falar e trazer também. Zona de conforto. Você falou aí alguma vez, tipo assim, eu tava na zona de conforto. O que você entende de zona de conforto? E, tipo assim, o que te move? O que te inspira a sair dessa zona de conforto, a sair disso mesmo? Porque no livro Poder da Autorresponsabilidade, no Poder da Ação, a gente fala muito sobre essa questão, que zona de conforto a metáfora que ele faz muito é falando que é uma merda. E, de fato, eu vejo que é. O que você vê disso quando você falou assim, eu vi que eu tava numa zona de conforto? Eu tava num ambiente que eu sabia, qualquer coisa que aparecesse fora da, sei lá, da rotina, eu conseguia resolver. Então, tava tranquilo. Qualquer coisa que via fora da rotina, eu falava assim, não, isso aí eu acho que eu consigo fazer por aqui, resolvia. Então, na hora que não tem tanto desafio, assim, é hora de você falar, cara, peraí, acho que eu preciso me atentar em relação a isso. Tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar alguma coisa. Tem que estar sempre saindo. A gente fala da zona de conforto, mas eu acho que você tem que estar desconfortável o tempo inteiro. O tempo todo, eu também concordo com isso. E porque, assim, na zona de conforto não acontece nada. Então, realmente, eu preciso estar expandindo, né? Porque também sair da zona de conforto todo momento também é super desconfortável. É uma zona de conforto. Exato. Certo? Mas, assim, é preciso, é necessário. Então, assim, às vezes, quando eu falo com as pessoas em relação à zona de conforto, é realmente buscar. Se tá muito tranquilo, buscar algo. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso mudar para ter um resultado diferente também, né? É a questão da ambição, né? Sim. Eu acho que tem pessoal que fala que tal pessoa é ambiciosa e pelo lado ruim. Não, eu acho que ambição é uma palavra boa. Eu acho que ser ambicioso é bom. Que bom que você acha isso, porque eu acho fantástico a ambição. E aí é diferente, né? Porque diferente de ganancioso. Ganancioso, exatamente. É isso que eu ia falar. A ambição é diferente de ganância. E a ambição é o desejo, é questão dos sonhos, é você ter lá um mural dos sonhos já de forma clara. A gente falou, eu acho que, inclusive, sobre isso, né? Você me cobrou de fazer o mural do sonho, até hoje eu não fiz. Ai, Joaquim, tem que fazer o mural dos sonhos. Ou pelo menos tem que estar muito claro. Sim. Entende? Eu acho que o mural, ele ajuda porque você está visualizando ali todo dia. E a cada dia que passa, eu vejo assim, o quanto é importante essa questão da visualização. Na medida que você vai desenvolvendo essa habilidade, você consegue ter isso claro na sua mente. Mas para eu treinar a minha mente, para ter isso claro, eu considero que o mural é muito importante, entendeu? Sim. E aí fazer o mural em todas as áreas da vida. Então é bem bacana essa questão também. E aí, assim, hoje, quando você olha para trás, o que você considera que foram os seus maiores desafios e também as maiores oportunidades que você teve, pensando em carreira? Acho que os maiores desafios que eu tive foi exatamente ter ido para o Canadá. É um desafio gigantesco, porque quando eu fui foi outra realidade. Eu estava muito novo na época, eu tinha 19 anos, então você sai de casa. Com 19 tem muita gente que sai mais novo, mas sair com 19 já é duro, sozinho, morar em outro lugar no mundo, outra língua, outra cultura, apesar de que a cultura canadense é maravilhosa, eu sou apaixonado pelo pessoal de lá, tanto que a dona do café lá também é minha mãe, eu tenho um monte de mãe aí pelo Brasil, Canadá, fora, mundão. E ficou esse vínculo também, então? E ficou, na época ela mandou até presente pra minha irmã de aniversário de 15 anos. Olha só. Realmente virou mãe mesmo. E quando eu
comprei meu apartamento. Eu acho que quando eu comprei meu apartamento foi um outro grande, big desafio, que na época eu era analista ainda de PCP. Minha mãe chegou, colocou um panfleto lá. Eu falei, mãe, você tá doido? Como é que eu vou comprar um apartamento assim? Eu ganhava na época R$2.000. Parcela era 800. Eu falei, você tá doido? Ela, dá uma olhadinha. De repente eu já tinha comprado o apartamento. Uau. Tá entregando agora. Consegui pagar. Então. Passou isso. Com certeza fácil não é, mas. São conquistas, né? Que a gente vai. Passando. Que legal. Então você já tem seu apartamento também? Tô entregando agora. Olha só. Lá que você vai morar, porque você vai casar, né? Daqui a um tempinho, né? Não vou nem falar desse assunto, né? A gente tá falando de carreira, Eliane. Não estamos falando de... Verdade, gente. Não lado pessoal, por favor. Carreira. Foco. Muito bom. Mas... vou casar. Você já ia falar, né? Depois do finalzinho, porque vai que ela vê depois, aí você vai falar que você tá fugindo. Não tô fugindo, não. Ela sabe. Tá bem alinhadinho os dois. Os dois estão voltados pra carreira agora. Por isso que... Tá certo. Vamos aguardar um pouquinho. Tá certo. Então, eu te perguntei agora dessa questão dos desafios, e aí a gente tá falando de sonhos, e hoje, assim, dentro do que você faz, quais são as suas maiores aspirações, suas expectativas agora pro futuro? Pensando na carreira, então. Na época, quando eu tava lá na SciTech, eu tinha um diretor lá que ele era chileno. E aí eu cheguei um dia para pedir bolsa pro MBA para fazer, eu já era formado e tal. Aí ele chegou e me perguntou, Joaquim, o que você quer ser? Aí eu falei, não, Fernando, que pergunta, né? Mas eu tenho claro na minha mente o que eu quero ser. Eu quero ser um CEO de alguma empresa. Eu quero ser CEO. Aí ele falou assim, você quer ser CEO? Você tem que passar por 3 áreas dentro de uma empresa. A produção, o financeiro e o comercial. E aí, na época, foi quando eu pedi o... eu lembro quando você comentou dessa história. Verdade. Ele falou que você tinha que passar por 3 áreas. Financeiro... Produção. Que eu já estava na época, né? E o comercial. E aí, o pedido da bolsa do MBA era para um MBA na produção, na engenharia de produção. Aí ele falou, cara, ele era chileno, ele falou, Mel, deixa eu te contar uma história. É o meu. Você já sabe tudo da produção e tal. Eu preciso te desenvolver em alguma outra coisa. Aí foi quando ele falou, escolhe comercial ou financeiro. Eu falei assim, financeiro. Porque eu gostava muito da área financeira. Gostava de investir e tal. Aí ele falou assim, então beleza. Então eu procuro um MBA em finanças que nós vamos pagar. Aí foi na época que eu fui atrás e tal. E surgiu uma vaga na controladoria dentro da mesma empresa. E aí eu guinei tudo pro financeiro. E aí eu fiquei quase 2 anos lá na controladoria. E aí teve um recorte na minha vida que eu fui morar em Londres. Tá. Que foram 6 meses e aí foi fantástico também. Outra experiência maravilhosa. Nada a ver com trabalho. Fui entregar pacote da Amazon, era entregador. Chuva, frio. Não vou falar sabático, porque você estava trabalhando também. Tava trabalhando. E aí, foi um dos motivos que eu fui, foi mesmo para fazer dinheiro mesmo. Na época, a Libra tava R$8. E tava R$8. E era 8 vezes 1, porra. Tudo que você ganhava lá, você multiplicava por 8. Era muito dinheiro na época. Fui para ganhar dinheiro mesmo. E para pagar o apartamento. Mas vivenciei coisas maravilhosas. Fui recebido por um amigo meu que colocou a gente dentro da casa dele, não cobrou 1 centavo de aluguel. Foi fantástico. Mas nesse momento você já estava nessa jornada de se tornar um CEO. Desde a época da conversa, assim, eu, quero ser CEO. E aí vivi 2 anos no financeiro, sabendo que um dia teria que passar pelo comercial. Voltei de Londres, voltei para controladoria, agora numa outra empresa, porque eu não queria voltar para aquela, porque aquela eu já estava meio que acostumado. E eu falava assim, cara... Zona de conforto, de novo. Exatamente, preciso sair daqui. Porque eu só tinha trabalhado lá. Como, carreira profissional aqui no Brasil, era a minha única empresa. Eu falei, cara, eu preciso ver um novo segmento, preciso entender um pouquinho de alguma outra coisa. E aí foi quando surgiu, na Terral. E comecei na controladoria, foi fantástico.
Até que chegou num momento, eu tava voltando de férias, fiquei 5 dias de férias. A primeira conversa foi, Joaquim, você já pensou em ir pro comercial? Isso agora? Agora, tem 1 mês e meio. Então você já passou pelo financeiro, pela produção Faltava e agora... comercial. Aí eles perguntaram, você já pensou em ir pro comercial? Aí eu só lembrei da conversa com o chileno lá atrás. Falei assim, ó... Oportunidades. Preciso pensar. Uhum. Aí cheguei em casa, peguei meu telefone e liguei lá pro chileno. Tinha quase 2 anos que eu não falava com ele. Ele mora lá em São Paulo. Falei, Fernando, cara, você lembra de uma conversa nossa quase 6 anos atrás? Que você falou que pra eu ser tal coisa... Quase um mentor pra você, Exato, então. Foi meu mentor. Então, gente, de novo, né? Todo mundo precisa de um mentor. Era meu mentor. É meu mentor, né? Olha só. E aí eu falei pra ele, Fernando, dessa conversa, você falou que eu ficaria faltando passar pelo comercial. Me perguntaram agora se eu gostaria de ir pro comercial. O que você acha? Ele, pô, meu, que fantástico. Vai e tal, você precisa sentir uma pressão diferente do que você já viveu, que a pressão do comercial é trazer resultado pra dentro de casa e tal. Isso vai te ajudar muito lá na frente, né? No dia que, se você quiser seguir isso mesmo, você vai saber, você vai ter passado pelas 3 áreas que te dá exatamente o embasamento pra você ser um CEO. Você vai ser um CEO completo. Tá passando pelas 3 áreas que, inclusive, ele indicou. Exato. E aí foi quando eu assumi, 15 dias atrás, e aí o pessoal fala que o bichinho do comercial, quando pica, já era. Verdade. E você tem todo esse perfil também do comercial, né? Mas aí é lá nessa mesma empresa que você tá hoje? Na mesma empresa. Eu assumi a coordenação comercial lá, tem 15 dias, já tô apaixonado. Já tem uma equipe. Já tem imobiliária. Pô, se eu contar tudo que eu vivi nesses 15 dias, não dá os 6 anos dos outros. Olha só, então eu te chamei no momento certo. Aí, olha, ainda tá com esse brilho nos olhos ainda de forma diferente. Mas esse brilho nos olhos você sempre teve, né, Joaquim? Tem que ter. Tem que ter, não tem? Fala um pouquinho aí desse brilho nos olhos, que foi assim até um insight que eu tive agora, porque sempre quando você fala da carreira, a gente percebe isso. Todos os momentos que a gente falou sobre trabalho, sobre essa questão, eu lembro que você até comentou sobre essa história mesmo, e aí agora você começou a falar, e eu falei assim, nossa, é verdade. E aí você, quando chegou, falou, tô indo pro financeiro, mas eu não tinha ligado ainda os fatos. Exato. E olha só, você passou pelas 3 áreas. Então, assim, é muito importante essa questão do brilho nos olhos, que é a vontade de fazer. Como que você percebe, assim, que isso te ajuda, te favorece? Porque não é todo mundo que tem isso, e hoje a gente busca pessoas que tenham esse brilho nos olhos. Eu falo que tem que acordar. Na hora que você acordar, você tem que levantar e falar assim, pô, tô indo trabalhar. Vamos trabalhar. Se Coach, você acorda... né, gente? É coach. Não é coach, mas é coach. Mas acordar e falar, puta, tem que trabalhar, é totalmente diferente do, pô, vamos trabalhar. Eu preciso trabalhar hoje. Uma coisa é você trabalhar pra pagar as contas, só pra ter um dinheiro ali. Outra coisa é você trabalhar sabendo que você tá tentando melhorar alguma coisa. Seja a sua vida, ou seja a vida de alguém. Ponto. Não tem outra história. Você tem que ter brilho no olho ou pra melhorar a sua, ou pra melhorar a de alguém. Pelo menos uma dessas partes aí, né? Você tá trabalhando pra alguém, mas você tá tentando melhorar a vida dele. E o resultado que você vai dar... resultado que eu falo na sua vida ou na vida do outro. Exato. Mas assim, uma percepção quando eu falo assim de brilho nos olhos é muito engraçado, porque tem muitas pessoas que vai arrastada mesmo pro trabalho, né? Tipo esse negócio mesmo que você falou, tipo, ai, tenho que trabalhar. E aí, quando você vai nessa pegada, isso vai reverberar em doenças físicas e emocionais, é fato. Sem contar o resultado, que você nunca vai ter, porque parte de um princípio, assim, de insatisfação, a pessoa tá indo meio que amarrado, sabe? Nossa, é muito triste isso. Por isso que, às vezes, quando eu falo de transição de carreira, a gente tem que trazer essa autorresponsabilidade também para analisar o que tá bom e o que não está bom na minha vida. E quando eu olho pra carreira, eu tenho que trazer essa consciência também. Me perguntaram, desculpa, quando eu tava no Canadá, eu ia arrastado trabalhar. Eu trabalhava num café e tudo mais, era legal pra caramba, foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive, mas eu olhava e falava assim, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Não quero trabalhar pro resto da minha vida num café.
Tanto que me ofereceram o visto lá do Canadá, né, o Green Card, né, nos Estados Unidos, pra ter... Regularizar toda essa documentação e tal, e eu falei, não quero voltar ao Brasil, porque isso aqui não é minha vida. Uhum. Eu... Tinha a parte boa. Tinha a parte boa, lógico, o Canadá é fantástico, né, pessoal maravilhoso, você tá tudo, assim, segurança, educação, enfim, mas não era minha vida ali, eu não nasci pra aquilo, na minha cabeça, né. Eu falava, eu preciso voltar ao Brasil porque eu queria trabalhar com o que eu gosto. Lá, talvez, poderia até ganhar mais dinheiro, naquela época, sim, mas não era. Eu acordava assim, puta, tem que ir trabalhar. Nossa, você entrou num assunto aí agora que eu quero até convidar uma pessoa também para fazer algum episódio aqui falando sobre essa questão das possibilidades quando você vai morar fora. E tem muitas pessoas que às vezes me questionam por 2 fatores. É a questão, eu não preciso fazer faculdade. Eu não preciso entrar no curso superior. E aí, normalmente, o que eu falo é o seguinte, de fato, você não precisa. Mas tem alguns pontos que têm que ser observados. Pensando em qual é a vida que você quer ter, certo? E pensando também, por exemplo, se você for o cara dentro disso que você quer ser, do que você quer fazer. Porque tem gente que realmente, por exemplo, habilidades técnicas, se o cara é muito bom na parte de TI, eu não quero saber se ele é formado. Eu quero saber se ele é bom. Então, eu vou falar assim, você vai fazer isso, isso, isso. Se você fizer, tá tudo certo. Aí eu contrato. Outra coisa também é que você não pode depender de mandar um currículo para um processo seletivo. Sim. Porque a primeira coisa que a gente vai olhar é esse histórico. Certo? Então, se você tiver um relacionamento bacana, que essas pessoas vão te colocar onde você quer, tudo bem, talvez não faça sentido. Mas quando você pensa, talvez, nessas possibilidades de morar fora, eles questionam ainda mais. Porque, assim, lá eu até olhei para minha filha, e lá eles têm esses programas, mas assim, não vai ser uma faculdade, vai ser esses cursos mais técnicos e onde você vai trabalhar e vai estudar. Minha sobrinha tá até, inclusive, indo, 2 sobrinhas indo pro Canadá agora. Só que elas já são formadas, inclusive, que é isso que você tá falando. Se você vai, você desenvolve um trabalho, você tá lá trabalhando, e aí você percebe, não é bem isso que eu quero. E aí você volta. Só que aí você volta, você é formado, você tem uma carreira, você tem várias possibilidades. Aí tem gente que vai para o Canadá, que vai para outros países e não fez uma faculdade, certo? E aí vai lá, trabalha lá nesses subempregos, que a gente chama de subemprego, tá super bem, porque o país tem várias coisas positivas e com certeza tem mesmo, é uma experiência ímpar, a gente sabe disso. Mas, e se for esse caso, né? Tipo, eu vi, foi bacana, foi legal, vivi uma experiência massa, mas agora eu quero voltar. E aí? Se a pessoa não tem isso, o que você me diz dessa questão? Porque, assim, eu não entro nem no mérito de julgamento, mas é mais de clareza mesmo. Porque quando eu falei assim, gente, é óbvio que quando eu tô falando disso, eu não posso, tipo, ficar dando conselhos, porque uma das coisas que eu detesto é conselhos. Tipo, eu sempre falei assim, que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Entendeu? Então, assim, o meu papel é muito mais de trazer clareza, de fazer perguntas, falar assim, faz sentido pra você? Porque se fizer sentido pra você mesmo e foi isso que você quer, tá tudo certo. Entendeu? Mas aí uma pessoa assim, porque eu acho que eu seria muito parecida com você. Eu iria lá vivenciar essa experiência do oba-oba, eu sou aqui, mas não é isso. Eu já trabalhei em casa, eu já fui faxineira, já fui babá, mas eu sabia exatamente aquilo que eu não queria. Entendeu? Então, assim, eu posso arrumar casa? Ixi, sem problema nenhum. Eu já até pensei, esses dias mesmo, eu estava pensando, nossa, podia passar uma temporada, assim, uns 3 meses. Mas aí, né, óbvio que tem outros fatores. Mas isso não me impediria. Mas é isso mesmo que eu quero. E aí, se você vai, vive essa experiência, e aí você volta. Para você, como que foi essa volta? E se você não tivesse construído o que você construiu, como que seria essa volta? Essa é a pergunta. Eu falo que hoje, como coordenador comercial, o que isso tem a ver com engenharia de produção? Nada. Sim. Então, eu não precisaria realmente do curso superior. Fato. É verdade. Eu nem tinha pensado por esse ângulo. Mas aí tem eu vou deixar você falar. Mas o curso superior e qualquer outro curso em si, que seja de curto prazo, de médio prazo e tudo mais, eu acho que o aprendizado é muito importante. Ele traz coisa que a gente não se atentou para a vida, seja ela profissional ou pessoal. Mas quando eu voltei do Canadá, por exemplo, o meu chefe me ligou no aeroporto.
Ele falou assim, Joaquim, aquela vaga que a gente te ofereceu lá atrás, tá aberta ainda. Você quer? E foi por isso que eu não voltei pro Canadá, porque eu ia ficar 1 ano, né? Eu ia vir no 8º, ia ficar na festa da minha irmã e ia voltar pro Canadá. E aí ele já não me deixou nem voltar. Escolhe. Um ou outro. Ou seja, eu tava na faculdade ainda, não era formado. Mas é esse tipo de coisa que te dá uma... Não é segurança, eu acho que é a palavra, mas te dá um caminho pra onde que você quer seguir. Porque senão você volta, a volta ela é muito doída. Ela é muito doída, você volta muito perdido. Porque você viveu num outro país, com outra cultura, com outro tempo. Lá eu não via nem notícia daqui, não sabia nem o que estava acontecendo. Então, quando eu voltei, você volta meio perdido. Cara, o que eu vou fazer? O de Londres, então, agora, pior ainda, porque eu voltei, porque eu tava como, né, na controladoria, voltei, eu falei, cara, pra que empresa eu vou? O que eu vou fazer? Se eu vou abrir um negócio, se eu vou... Então, assim, não sabia. Mas aí você vai, cara, vamos tentar por aqui, porque aqui é onde deu certo, vamos voltar pra esse caminho. Então, eu acho que curso superior é muito importante. Eu acho importante sim, porque ele... O aprendizado em si de uma universidade, eu não vejo ela só ensinando a parte cognitiva, vamos dizer assim, a parte técnica, sabe? Mas o aprendizado que ela te dá, a segurança, a autoconfiança. E você que associou ainda com tudo isso, ainda do esporte, eu acho que ainda melhor ainda. Mas ainda assim, eu lembro quando eu fiz faculdade, tinha uma pessoa só, eu falava assim, meu Deus, eu não vou fazer faculdade porque era muito caro e tal, nem tinha essa perspectiva. Mas eu tinha uma pessoa que falava pra mim, faz, porque vai mudar a sua cabeça. Entende? Eu vejo assim que não é só o curso em si, mas é a nossa mentalidade, é a parte da socialização, é os contatos, é o networking. Porque eu comecei, por exemplo, eu entrei no banco por conta de um contato, por conta de uma pessoa, de um amigo dentro da agência, entendeu? De faculdade, na verdade. Então, assim, tem essa parte também, né? Você contar essa... Eu acho que isso você puxou, é algo fantástico. Eu tava tentando um contato numa empresa aí, para ir lá conversar com o pessoal, me apresentar, e ninguém me respondia. Eu entrei na sala, eu fui lá, bati na porta. Falei, deixa eu entrar aí, pessoal, sou o Joaquim, prazer, tudo mais. Oi, vocês não estão me respondendo, mas eu vim aqui. Aí na hora que eu entrei na sala com os diretores, tinha um cara que eu conhecia da faculdade. Olha só. E faz a diferença. Ou seja, é o network, né? Que move o mundo. E nessa parte eu ainda vejo 2 coisas, né? Que eu considero como habilidade também. Primeiro, essa questão da proatividade. Tô ligando, tô batendo, tô indo, não tá respondendo. Vou lá, bater na porta. E aí também tem essa questão da proatividade, que eu acho que é muito interessante para quem está assistindo, né? Ficar atento nisso também. Porque se você não tá... Gente, nada cai do céu. Se você não buscar essas oportunidades também, muitas vezes ela tá aqui. Só que se você não estiver atento ou também não tiver a sua parte, não adianta ficar lá rezando, pedindo a Deus para acontecer, não. Eu acho super bacana quando você traz essa questão também da proatividade. Eu ficaria aqui horas falando com você, mas a gente tem um tempo, né? E eu quero fazer uma dinâmica hoje que eu trouxe aqui 2 coisas. Mas antes de fazer essas dinâmicas aqui das cartinhas que eu trouxe, eu quero só assim, que você faça assim, talvez não de uma forma tão complexa, mas de uma forma simples, a sua linha do tempo, pensando na sua carreira. Então, você entrou na universidade, aí você fez quanto tempo da faculdade? Foi um curso só, depois disso, o que você fez, pós-graduação e tal, não sei o quê. E até, se você puder citar as empresas que você trabalhou, porque essa questão do estágio, ela é muito importante, e é muito importante que fique claro o quanto isso faz a diferença na jornada, o estágio. Porque não tem ninguém que fale assim, não, o estágio para mim não fez diferença. Muito pelo contrário. É o que traz, né, a prática, né? Que você aprende a teoria na faculdade, você precisa praticar em algum lugar. Porque a faculdade, ela não te dá tanto a prática. Ah, tem aula prática não sei aonde, tem aula prática. Mas, cara, não é o dia a dia. Você não tá vivenciando ali o que seria a sua carreira. Então, eu sou totalmente a favor do estágio. Comecei até antes, né? Lá na faculdade era no 5º período que começava a parte de estágio. Eu já fui no 3º e fantástico, enfim. Mas voltando à linha do tempo, entrei na faculdade, né, em engenharia de produção, fiz na PUC. Aqui em Goiânia. Entrou com 17 anos. Eu não fiz 3º ano.
Ai, não? Não. Você teve que entrar com o processo? Entrei com processo. Entendi. Inclusive, por conta do meu avô, né, foi juiz, foi desembargador. E aí, na hora que a juíza foi assinar meu processo... Ele que é do neto, que você tinha... Até falei pra você falar do nome, começou a surgir aqui um pouquinho da história. Meu avô foi juiz, foi desembargador. Meu avô também jogou bola. Na época, ele teve que escolher ou ir pro Botafogo ou virar juiz. Aí ele virou juiz. Não de futebol, mas juiz... Não de futebol, ele teve que escolher jurídico. Um caminho jurídico mesmo. E Legal. aí, meu avô até foi presidente do Tribunal de Justiça e tal. E na época, qual que era o nome dele mesmo? Joaquim, né? Joaquim Henrique de Sá. É verdade, você tinha comentado que era o seu nome também, Joaquim Henrique de Sá. E agora Joaquim Henrique de Sá Neto. Aí na época, a juíza que foi analisar deferir, né, pra entrar mais cedo na faculdade, ela falou assim, mas você escolheu, não foi direito? Você não vai seguir a carreira do seu avô? Eu falei assim, não vou seguir a carreira do meu avô. A carreira é minha, eu faço dela o que eu quiser. E tem muito isso também, né? As pessoas, de uma certa forma, nos cobram muito por conta das histórias. Seu avô, ele é vivo ainda? É vivo, tem 90 anos. 90 anos? 90 Já ia convidar ele também para participar aqui do canal, aí como aposentado hoje. Vai ser difícil tirar ele lá de Perinópolis, viu? Eu tô querendo fazer essa parte aqui, trazer algumas pessoas, assim, com experiência, já assim. Nossa, tem uma pessoa da área da educação que eu tô no pé dela. Eu falei pra ela que ela vai ser convidada, tia Alva, inclusive. Ela até me perguntou. Ela é da área da educação, trabalhou muitos e muitos anos na área da educação. Mas depois nós vamos conversar com o seu avô. Vamos. Qualquer coisa a gente leva o podcast lá pra Perinópolis. Leva lá, eu vou lá e levo o celular. Exato. Mas legal, continua aí. E aí entrei na faculdade, PUC, comecei a estagiar na SciTech. Aí estagiei quase 2 anos, que é o período do contrato. Fui pro Canadá, voltei. Aí eles me ofereceram como analista na época e tinha que trabalhar o dia inteiro e a PUC não tinha faculdade de manhã. Aliás, não tinha faculdade à noite, só tinha de manhã o meu curso. Aí eu mudei para Estácio, que era a única faculdade que tinha engenharia de produção em Goiânia. Era Estácio e Universo. Só que a Universo era muito mais uma administração do que engenharia de produção. Entendi. Aí eu fui para Estácio e, paralelamente, saí do trabalho e ia para faculdade. Saí do trabalho e faculdade. Aí me formei uma semana antes da pandemia. Foi minha colação de grau. Uma semana depois, fechou tudo. Aí, pandemia. A Júlia tá ali, ó. Tá ali, só escutando. Que legal, a Ju tá aí atenta aí, tá vendo? Tá legal, não tá, Ju? E aí, fechou tudo, mas eu já tava trabalhando na época e tal, e já na controladoria. Não, minto, não tava na controladoria. Aí, logo depois, começou a abrir a pandemia, fui pra parte do financeiro, e aí comecei o MBA em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças. MBA, então. Eu fiz, ou seja, graduação, MBA no IPOG. Inclusive, professores são fantásticos lá e tal. E aí, fiz alguns cursos rápidos, né? Fui em São Paulo, fiz acho que 3 cursos em São Paulo. Fiz acho que uns 2 aqui. Sempre procurando coisa nova. Lá, aqui eu tenho problema aqui tenho dificuldade nessa área aqui no trabalho. Cara, preciso achar um curso. Legal. Aí ia lá, procurava, achava, fazia o curso, voltava, aplicava. Sempre foi assim. Você sempre teve essa percepção de desenvolver as suas habilidades? Tem uma coisa que eu preciso melhorar, igual eu te conheci no curso de oratória. Exato. Né? Então, assim, não, tô com dificuldade. Então, eu identifico isso e vou atrás. Sempre foi assim? Pela vergonha, né, de falar com, né, por exemplo, de pedir dinheiro pra minha mãe, eu tenho vergonha também de sentar numa mesa e falar, não sei. E eu não gosto disso. Então, na hora que eu escuto alguma coisa que eu não sei, eu vou atrás. Entendi. Vou atrás, vou estudar. Cara, pelo menos ver um vídeo no YouTube eu vou ver. Pelo menos para entender um pouquinho do assunto, né? Legal isso, hein? E assim foi. Aí eu fiz MBA e aí agora com essa nova carreira, né, no comercial, vamos ver o que eu vou fazer. E qual que é o seu plano de desenvolvimento individual a partir de agora, então? O que você está pensando aí para os próximos passos? Os próximos passos são cursos voltados exatamente para essa área, né? Tanto de gestão quanto de negociação comercial, algo do tipo assim. Porque essa parte de negociação tem muito o curso da Vox, né? Persuasão, influência.
E aí eu já fiz praticamente essa parte. Mas eu acho que eu preciso me desenvolver ainda muito na parte de negociação. A gestão, já tive um pouquinho, né, vivi um pouquinho a parte da liderança, mas tem muita coisa. A liderança envolve muito com pessoas, legal. Então a gente precisa cada vez mais. E o mundo está mudando muito, né? Verdade. Ó, já vou aproveitar aqui então, fazer um merchan aqui da Vox to You, né? A maior escola de oratória. E aí, aproveitando que eu tô com um aluno aqui, ó, vou fazer a mesma pergunta que a Letícia faz lá na escola. Como foi a sua experiência com a Vox to You? Fantástica. Fantástica. A única coisa que eu não gostava era que acabava. Porque a energia, pelo menos da nossa turma, né? Um abraço aí pra galera da nossa turma. Os improváveis. Os turma dos improváveis. Ai, verdade, hein? A energia era muito legal, né? Então acabava que a nossa aula era segunda à noite, né? Segunda é um dia pesado, né? De trabalho e tal. Mas a gente chegava, eu falava assim, puta, eu tenho aula hoje. Aí eu chegava na aula, mudava, né? A energia era muito legal. E o curso é muito prático, eu gosto muito disso. Então você sempre tá ali no palco, tá se desenvolvendo, tá se desafiando. Então, e era um negócio que eu achava que eu precisava muito me desenvolver, porque eu achava que minha fala não era tão boa. Legal. E você foi desconstruindo isso ao longo do tempo, né? É uma desconstrução com a construção. Exato, desconstrução com a construção. Mas a outra pergunta que a Letícia faz também é, qual foi a dinâmica, o que você lembra, assim, que te marcou mais? Qual foi uma das dinâmicas? Conta aí pra gente. Cara, a dinâmica que mais me marcou foi um dia que você chegou e pediu pra gente tirar o papelzinho e a gente tinha que vender. Eu tinha que vender uma abelha que produzia mel que você colocava na pilha pra dar energia. Era um negócio assim. Cara, meu Deus. E era tirar e subir no palco e vender. Eu sei qual que é essa. Eu vendia lá, eu dava o exemplo da formigas dançantes. As formigas dançantes. Tá maluco. E ter que vender, e ainda com tempo, né? Minuto e meio. Sim, 1 minuto e meio pra vender, pra criar ali um pitch de venda. É muito legal, né? Que bom que você lembrou dessa dinâmica, muito bom mesmo. Vamos embora pra nossa dinâmica aqui, antes da gente encerrar? Vambora. Oh, meu Deus do céu, mas tem assunto pra falar, hein? Eu já falei, não tem tempo não. Vou pegar só uma metadinha aqui, porque eu sei que você já falou bastante sobre você, mas são algumas ferramentas que às vezes traz aqui uma dinâmica, assim, de uma forma diferente. Você vai pegar aquela que a gente combinou antes ou você vai pegar não? Ó, gente, tô embaralhando aqui, não tem nada de combinado aqui não, já falei que é bate-papo, e assim, a cada dia que passa eu quero trazer mais leveza, pra ser esse bate-papo mesmo, daqui a pouco nós vamos estar cheio de petisca aqui, cerveja não pode, tá? Aí não rola, não. É podcast, carreira, né? não. É Olha lá a Júlia lá, a cara dela lá. É carreira em movimento. É carreira em movimento. Estamos profissionalmente aqui, desculpa. Ó, tira 2 aqui então pra... Cartinha, quem é você? Ó, uma de cá, uma de cá. Isso. Bora ver aí o que sai pra você, pode? Eu vou ler então aqui pra você. Vamos lá, quem é você? Das suas crenças, quais podem ser questionadas? Pô. Vai que não foi combinado, vai. Das minhas crenças, quais podem ser questionadas? Pô, acredito que pode ser em relação a ser um CEO. Acho que... Como assim? Fala mais. Porque a gente às vezes imagina, né, que um CEO é o ponto alto, né, de uma carreira, talvez profissionalmente. E às vezes não. Às vezes pode ser até... Porque tem que pensar um pouquinho no outro lado, né? Não só no profissional. Beleza, se você é um CEO, você vai ser, fantástico. Né, profissionalmente. Mas e o outro lado? Pode ser que você nem tenha tempo para casa. E aí você pode perder um pouquinho a criação dos seus filhos, você pode perder um pouquinho, né, o convívio com a sua esposa, um pouquinho de tempo com seus pais, avós. Sim. Então, às vezes, essa crença ela pode ser desmitificada. Desmistificada.
Então, assim, eu vejo que dentro disso que você falou, trazer sempre consciência. E assim, dentro do programa que a gente faz, eu olho para a vida como sendo 11 áreas, que é o MAS, um mapa de autoavaliação sistêmico. E aí eu sempre estou trazendo uma reflexão em relação à vida pessoal e à vida profissional. E quando você tem os seus valores bem definidos e você tem essa percepção, eu acredito que isso vai te trazer essa leveza também de ser um CEO e olhar para todas as áreas da vida ainda assim. Porque, de fato, há muito tempo atrás eu percebi assim, sendo um CEO, eu preciso dedicar muita energia aqui na minha área profissional. Mas se eu tenho essa sabedoria de saber como lidar com isso e gerar essa energia também para olhar para as outras áreas, é possível ser os dois. Sim. Entende? Então, assim, é muito bacana isso, porque você está trazendo essa questão também dos valores, que realmente importa para mim, às vezes não é só o dinheiro, não é só a carreira, mas que se eu tiver essa clareza, porque chega num momento, eu vejo assim, que as pessoas estão dinheiro, trabalho, e se eu não tenho esse equilíbrio, muitas vezes perde muita coisa, sabe? Mas é possível também trazer esse equilíbrio. Então, assim, pode ser questionável, mas tem que ficar aí atento, olhar para essas outras áreas também. Lógico, e aí, mindfulness também, que na época que eu estava no banco, a gente falava muito assim, você está no trabalho, está pensando em casa, está em casa, está pensando no trabalho, entende? Então, trazer muito essa questão do foco para aquilo que você está fazendo naquele momento. Então, é tempo de qualidade. Enquanto eu estou aqui, eu estou aqui. E aí, enquanto eu estou aqui, com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, só que é um desafio. Realmente. É um desafio. Não acha que é fácil, não, porque é todo dia um pouquinho. Mas é aquela história. 1% todo dia. Vamos para a próxima? Tomara que seja melhor que a outra, né? Gostei dessa dinâmica, vou trazer sempre agora. Que evidência você tem de que você está no caminho certo? Cara, eu acho que essa é a última movimentação da minha carreira, né? Que chegaram e me perguntaram, me ofereceram essa proposta. Eu acho que mostra muito que eu tô no caminho certo, né? Eu acho que só de chegar e me colocar, né? Falar assim, Joaquim, a gente pensou em você aqui dentro. Uhum. Que você acha? Você já pensou em ir pro comercial? Cara, isso pra mim, eu acho que é o sendo maior visto. reconhecimento, né? Reconhecimento, eu acho que é o maior estalo pra falar, cara, você tá indo no caminho certo. Uau. Reconhecimento é realmente essa questão do feedback, né? De trazer esse reconhecimento também. É isso que você quer? Se não é isso também, o que seria? E tá de olho, né, em você. Vamos agora para as cartinhas aqui, ó. Profissão do futuro. Vamos falar um pouquinho de futuro também, né? Vamos lá. Esse vai ficar falando aqui. Hã? Tem umas profissões legais aí. Vamos ver o que vai vir. Não, isso aqui tá fora. Que isso aqui é... Negócio Tá. Ó, deixa eu explicar o que tá fora aqui, ó. É negócio das instruções aí. Ela tirou o super trunfo aqui. Coringa. Olha só, pode ser 2 também, que aí a gente já encerra. Apesar que eu ficaria aqui. Pronto. Vamos Tirar lá. das 2. Tirar das 2. Então vamos lá, falar um pouquinho de... essa aqui... Vamos lá. Você nem sabe o que é, né? Deixa eu pensar. Eu teria que pensar. Pela cara... Eita, não, mas assim... Vou porque pesquisar no Google. A hora que bate o olho assim, dá um negócio, mas já veio algumas respostas. Deixa eu ver a sua resposta. O que não é trabalho? Puta merda. Nossa, eu acho que me pegou meio de surpresa. O que não é o trabalho? O que não é trabalho? Uhum. Cara, Eu ia falar assim, o que não é trabalho é lazer. Eu falei, não, mas aí não dá pra falar o que eu prego todo dia aqui, que dá, né, ter esse momento de lazer também. O que não é trabalho? O que não é trabalho? Cara, ir pra academia. Na verdade, é um trabalho, sim. É duro ir pra academia, né? Mas... O que não é trabalho? Eu acho que não é trabalho que você gosta de fazer. Eu acho que praticamente isso. Você não leva como trabalho. Por exemplo, acordei hoje, tenho que ir pra Terral. Uhum. O que ir pra Terral é trabalho. Agora eu tô indo pra Terral, gente, não é trabalho. Isso aqui pra mim não é trabalho. Pra você não é trabalho. Olha só, eu Isso achei aqui é um estranho. lazer, né? Porque é engraçado, na hora que eu li, eu falei, nossa, estranho essa pergunta. Mas agora eu entendi, o que não é trabalho? É algo que você gosta de fazer. E que você leva com leveza. Com leveza. Que você faz o dia a dia, apesar de rotina e tal, você leva com leveza. E aí, então, o que não é trabalho é o que nós estamos fazendo aqui, que eu falei, nossa senhora, foi 1 hora que a gente tá conversando. Aí você vê e fala assim, meu Deus, eu passou 1 hora e eu nem vi o tempo passar. Isso não é trabalho. Isso não é trabalho. Legal. Gostei dessa. Me fez pensar também. Então, vamos lá.
Essa também é boa, hein? Futuro, nós estamos falando de futuro. Diga lá. Como você quer ser lembrado? Gostei das duas, hein? Nada é por acaso, viu? Até essas cartinhas quando você tira, veio pra você. Eu quero ser lembrado como um cara que sempre traz verdade, respeito e valor no que faz. Uau. Porque acho que meu vô sempre, e eu tenho o nome dele, ele sempre foi lembrado dessa forma. Toda vez que eu conheci um amigo do meu vô, você que é neto do desembargador Joaquim e tal, seu vô é um homem muito verdadeiro, muito íntegro, muito... Então, assim, eu quero ser lembrado dessa forma, porque eu acho que é a maior lembrança que a gente pode deixar, um legado, né? Sim. Porque trabalho, cara, vai vir gente, vai fazer alguma coisa melhor que você, vai vir gente, vai, né, mudar a forma que você já fez, mas ninguém pode mudar a forma que você passou por ali. Então, se você passou por ali com uma forma que você deixou traços bons, né, que você deixou um ambiente legal, que você deixou um ambiente tranquilo, melhor do que deixou um ambiente alegre, cara, pra mim tá excelente. Eu acho que se eu for lembrado, cara, o Joaquim é um cara massa, sorridente, que passou por aqui, sempre brincava, pronto. Pra mim, isso que vale. Não é, Joaquim mudou o resultado em tanto. Não. Pra mim, não... Nossa, isso me lembrou eu tô fazendo psicanálise agora. Nem te falei, né? Porque a gente não se viu, mas tô fazendo psicanálise. Tá dando uns boom aqui na minha mente, tá dando umas bugadas. Mas sabe o que eu acho interessante? Que você falou isso aí na aula lá. A doutora Fabiana falou o seguinte, ela contou uma metáfora lá, uma história, na verdade, falando sobre a forma que você quer ser lembrado. Você quer ser uma celebridade ou você quer ser importante? E aí, quando ela trouxe a história, eu falei, nossa, realmente, eu não quero ser uma celebridade, eu quero ser importante para as pessoas que eu amo. Engraçado isso, né? E você trouxe isso, eu falei, Então, palmas pro Joaquim, gente! Bora começar aqui, porque a gente vai finalizar. E para fechar mesmo agora, com chave de ouro, eu quero te perguntar o seguinte... Se você pudesse dar um conselho para os jovens que estão aí no ensino médio, o que você diria para eles? Não ponha tanta pressão sobre você. Você não precisa escolher a sua vida agora. Às vezes você pode escolher alguma coisa, quero fazer tal curso. E no meio do curso você vai falar, cara, tô mais velho, não é isso que eu quero, e a vida de um começa aos 18, a vida de outro começa aos 25, a vida de outro começa aos 30. E nem sempre a vida do que começou aos 18 é a de maior sucesso. Verdade. Só deixe claro na sua mente, tenta deixar o mais claro possível para que lado você quer ir. Agora, se você vai acertar ou se você vai errar com 18 anos, nem 18, né? Pessoal 18, nem, agora nem, tá menos ainda, né? Porque nem 18. quase indo pro primeiro já tem que separar. Mas até que o novo ensino médio foi abortado aí, mas já tem que pensar de qualquer forma, mas ainda é muito imaturo. Mas então assim, não ponha tanta pressão sobre você de, cara, se eu escolher errado aqui, eu não vou ter sucesso. Aí, eu tô mudando de profissão agora, né? Dando uma guinada na carreira. É uma construção também, né? Você já tem lá, eu queria ser CEO, já passei na financeira, já passei na produção e tô indo pro comercial, mas tem um planejamento. Exatamente. Você sabe, eu sabia para onde eu queria ir. Exatamente, isso faz a diferença. E assim, o que eu falo dessa questão da leveza também para esses jovens é o seguinte, tem estatísticas hoje que já falam que os jovens vão passar por no mínimo 5 carreiras. Você já tá indo pra terceira? Terceira, não, então. Quarta. Vamos contar o jogador de futebol, vai. Não quero mudar tanto assim, não. Mais então, duas, não. Aí, tá vendo? Quarta que seja. Mas, assim, não tem a necessidade de realmente trazer tanta pressão. Só que eu falo o seguinte, quando você tem essa clareza de uma forma mais consistente, mesmo que você faça uma transição ali na jornada, você não precisa fazer uma transição 360 graus, entende? Exato. Porque aí você vai... Ui, quase derrubei o negócio aqui. Então, assim, trazer essa leveza mesmo, mas se tiver uma orientação de um pai, né? Ou, como você disse, de um profissional. Gente... Quer falar mais alguma coisa? Você tem 1 minuto pra falar o que você quiser aí. Aproveitar 1 minutinho aí pra você falar. Fazer um pitch, fazer uma declaração de amor, então, sei lá. Olha só. Não, o que eu quero tudo isso, né, que aconteceu na minha vida até hoje
foi porque eu tinha pessoas que me amam, que estavam sempre do meu lado. Então só tenho que agradecer minha família, meu pai, minha mãe, meus avós, né, minhas irmãs, hoje minha namorada. Então, qualquer decisão que eu tive ao longo da minha carreira, todo mundo estava do meu lado. Joaquim, faz o que você quiser, nós vamos estar aqui. Isso traz um pouquinho de leveza para qualquer escolha que você vai fazer. Seja ela profissional, seja ela, né, pessoal. Então, esteja rodeado de pessoas que te amam e que vai dar tudo certo. Aê! Palmas de novo! Gratidão, Joaquim. Valeu. Muitíssimo obrigada. Obrigado pelo, né, estar aqui, pelo convite. Foi muito bom e isso aqui só tende a ser um sucesso. Eu espero mesmo, porque acho que assim, a intenção é que vale, não é? Então, a intenção, o objetivo disso aqui é realmente construir essas histórias aqui com vocês, para que realmente outras pessoas, os jovens principalmente, se inspirem. Não só os jovens, porque tem muita gente aí que tem 32, 40 anos, que às vezes não tem a metade da história que você teve. Até aqui, entendeu? Então, obrigada mais uma vez, gratidão, e a gente se vê em outros episódios também, se Deus quiser. Valeu! Obrigada!